Olá! Hoje nós falaremos a respeito dos cânceres que podem ser diagnosticados precocemente. Quando nós falamos que alguns cânceres são preveníveis, esta não é uma verdade absoluta. Sobretudo porque muitos cânceres começam sem que haja sintoma algum, e mesmo que você tome todos os cuidados de saúde para evitá-lo. E os tipos de câncer que eu falarei em seguida, eles justamente não conseguem ter uma proteção absoluta. Portanto, nós precisamos buscar estas informações no nosso próprio organismo. E o tipo mais comum de câncer no mundo e o tipo mais comum de câncer no Brasil, segundo o INCA, é o câncer de pele não melanoma. Ou seja, aquele câncer que compromete peles de pessoas de pele muito clara, geralmente relacionado à exposição à radiação solar, ou seja, à radiação ultravioleta do tipo B, quando não há proteção solar, quando não se usa o fator de proteção solar adequado. Então, este tipo de câncer de pele, principalmente os carcinomas escamocelulares e os basocelulares, tem relação com o tipo de pele e com a quantidade de radiação solar que esta pele absorve ao longo da vida. Por isso, é comum em pessoas com mais idade. É importante notar aquelas lesões nodulares na pele ou às vezes feridas que sangram, coçam, que não cicatrizam, e isto geralmente pode tratar-se de câncer de pele do tipo não melanoma. Esses cânceres de pele geralmente podem ser tratados com facilidade quando pegos inicialmente. Você pode fazer um tratamento basicamente com cremes, com terapias dermatológicas não invasivas, como crioterapia, ou seja, tratamento pelo frio, nitrogênio líquido, ou com pequenas cirurgias. No entanto, existe outro tipo de câncer de pele muito mais perigoso que se chama melanoma. O melanoma é um câncer de pele em que geralmente você apresenta uma lesão pigmentada, geralmente preta ou com nuances de preto, marrom e vermelho que geralmente coçam e podem ter sangramento. Então, é importante que fique atento porque o problema do melanoma em relação aos outros tipos de câncer de pele é que o melanoma cresce na profundidade da pele. Então, lesões pequenas podem fazer com que haja o espalhamento de células malignas pelo organismo de forma muito rápida. De forma que diagnosticar um melanoma no início é fundamental para que você evite estas complicações, porque o melanoma é um tipo de câncer que tem uma alta possibilidade de fazer as metástases, ou seja, as raízes do câncer se instalando, por exemplo, por cérebro, pulmões, fígado, ossos e demais regiões do organismo. Depois, como doença que pode ser diagnosticada precocemente, temos para os homens o câncer de próstata. O câncer de próstata não costuma dar nenhum sinal, nenhum sintoma inicial. Geralmente se confunde o momento do diagnóstico do câncer de próstata, por quê? Os homens após os 50 anos costumam ter crescimento do volume da próstata. E este crescimento, que geralmente é benigno, leva a algumas dificuldades urinárias. Quando o homem passa a ter essas dificuldades urinárias, ele procura um urologista, que ao fazer exames, por acaso, descobre um câncer de próstata. E é desta forma que muitas vezes há confusão entre a chamada hiperplasia benigna de próstata e o câncer de próstata. O que nós temos que entender é que, geralmente, quem dá sintomas, geralmente é a hiperplasia benigna, ou seja, o crescimento benigno da próstata. E o câncer costuma estar associado pelo padrão de idade. Mas o câncer de próstata não tem como dar sintomas iniciais, apenas nas fases avançadas, em que geralmente pode haver urina com sangue, dor, porque a doença costuma se espalhar de uma forma variável para os ossos principalmente, e nós precisamos evitar que isso aconteça. E como se evita? Procurando todos os homens com mais de 50 anos façam exames anuais, tanto de PSA quanto de toque retal ou alguns outros exames disponíveis, para que você consiga pegar um câncer de próstata inicial e tratá-lo com mais sucesso. Também temos o câncer de mama, tanto feminino quanto masculino. Geralmente nos homens é incomum o câncer de mama, mas para cada 100 mulheres com câncer de mama, temos um homem com câncer de mama.
Inclusive, temos pacientes tratando câncer de mama masculino. No entanto, para as mulheres, nós precisamos fazer distinções muito importantes. As mulheres jovens, ou seja, no período antes da menopausa, geralmente devem fazer ultrassom de mamas para diagnosticar nódulos profundos ou aqueles nódulos que podem alterar com o período pré-menstrual. As mulheres na pós-menopausa podem buscar o exame principalmente de mamografia depois dos 50 anos, na pós-menopausa, porque a mamografia costuma diagnosticar lesões antes de que elas apareçam em ultrassom ou até no toque com a mão. Porque a mamografia tem a capacidade de diagnosticar as chamadas microcalcificações, que são lesões muito iniciais do câncer de mama, em que você pode ter alterações pequenas, chamadas microcalcificações, que já dão uma pista de tratamento inicial para um câncer de mama. Isto é importante e só conversando com um médico com conhecimento vai ser possível saber qual o melhor exame fazer. Ultrassom de mamas, mamografia, ressonância de mamas e, obviamente, respeitando as particularidades de cada paciente. Depois, nós temos no Brasil o câncer coloretal, ou seja, o câncer de intestino, aquele que tem acontecido com muita frequência na nossa população, sobretudo na população gaúcha, em que nós temos uma ingestão muito grande de proteínas provenientes da carne do churrasco, por exemplo. Não é que a carne vá causar diretamente o câncer coloretal, mas características individuais como, por exemplo, obesidade, trânsito intestinal e uma ingesta muito rica em proteínas que são de difíceis digestão no tubo digestivo podem levar sim ao aparecimento de câncer coloretal. E aí é necessário que principalmente as pessoas após os 50 anos façam pelo menos um exame de colonoscopia, aquela endoscopia do intestino, para verificar a presença de lesões pré-malignas como os pólipos. Um pólipo não retirado pode desenvolver o câncer ao longo do tempo. Então é importante que muitas pessoas, apesar de não terem sintomas, realizem o exame de colonoscopia após 50 anos. Ou, se tiver história de câncer de cólon e reto na sua família antes dos 50 anos, que faça o exame mais precocemente. Então, por exemplo, se eu tiver um familiar que fez o diagnóstico de câncer de cólon ou reto aos 40 anos, é importante que os seus descendentes passem a fazer o exame a partir dos 30 anos, 10 anos antes do diagnóstico do familiar. Assim, na mesma linha do câncer de intestino, nós temos o câncer de estômago, que pode ser diagnosticado precocemente, desde que o paciente possa fazer uma endoscopia de rotina ou, se passar a apresentar qualquer sintoma relacionado à dor na região do epigástrico, ou seja, na chamada boca do estômago, ou sinais de alerta como emagrecimento, ou seja, a perda de peso, e sintomas como dor no estômago ou dificuldade para comer, procure o médico para fazer um exame como este. E além disso, em termos de saúde pública, nós temos também o diagnóstico precoce do câncer de colo de útero. Infelizmente, principalmente no período de pandemia, muitas mulheres pararam de fazer os seus chamados exames preventivos. Na verdade, não são exames preventivos, e sim exames de diagnóstico precoce para câncer de colo de útero. Por quê? As alterações que levam ao câncer de colo de útero geralmente vão acontecendo de forma muito lenta e ao longo de muitos anos, de forma que todas as mulheres com idade sexual ativa e que tenham vida sexual ativa devam fazer os exames para coleta de material do colo do útero todo ano. Ou seja, para tentar diagnosticar lesões causadas pelo papiloma vírus humano, o HPV, que é um vírus sexualmente transmissível, ao longo de vários e vários anos. Porque as lesões iniciais podem ser facilmente observadas e tratadas para evitar que chegue ao câncer de colo de útero. Porque o câncer de colo de útero é uma doença muito frequente no Brasil e, infelizmente, mata muitas mulheres jovens quando o diagnóstico é tardio. E os tratamentos, obviamente, são mais difíceis.